Algumas grandezas físicas são chamadas de vetoriais e outras grandezas físicas são chamadas de escalar. Grandezas vetoriais e grandezas escalares. Qual é a diferença entre elas? A grandeza vetorial, vetor, são grandezas que necessitam de valor, que é chamado de módulo, direção e sentido para ser bem entendido, para ficar bem compreendido. Fica completo quando você tem valor, que é o módulo, direção e sentido. Por exemplo, você está num automóvel com a velocidade de 100 km por hora. Esse 100 km por hora é o módulo, é o valor. Você está com esse automóvel na BR-153. BR-153 é a direção. Você está indo de Jaraguá para Anápolis. Esse é o sentido, Jaraguá-Anápolis. Você tem que ter módulo, que é o valor, direção, que é a linha que o módulo está, e sentido, para onde ele está indo. Tá? Módulo, direção e sentido. Isso são grandezas vetoriais. A grandeza escalar, ela só precisa do valor, só da intensidade, só no módulo. Então você tem, por exemplo, aí a temperatura de hoje está em 20 graus Celsius. Você tem o valor, 20 graus Celsius, mas não tem direção e sentido. Essa temperatura está para a direita, está para cima, está para baixo? Não tem um sentido para ela. Então, isso não é grandeza vetorial, é grandeza escalar. Então, vetorial tem direção e sentido, a escalar não tem direção e sentido. Tranquilo, né? Isso é bem tranquilo. Outra coisa que a física sempre precisa saber é de um ponto referencial. Olha, um corpo está em movimento sempre que, em relação a um referencial adotado, sua posição muda com o tempo. Então, por exemplo, eu tenho o quadro aqui atrás de mim. O quadro não está mudando a sua posição, não está mudando com o tempo passa. Enquanto o tempo passa, esse quadro está no mesmo lugar em relação a mim. Então, em relação a mim, em relação a qualquer coisa nessa sala, o quadro está em repouso. A partir do momento em que eu saia daqui e vou lá para trás da sala, o quadro passa a estar em movimento. Professor, peraí, foi você que movimentou, não foi o quadro. Mas o quadro, em relação a mim, ele está em movimento, porque está mudando de posição em relação a mim. Mas em relação às outras carteiras que estão aqui na sala, o quadro continua em repouso, porque em relação à carteira ele não mudou de posição. Então, depende do referencial. Vou fazer uma explicação mais fácil de entender isso aí. Você está dormindo lá no seu quarto quietinho, nem sonhando você está quietinho na cama. Você está em repouso ou em movimento? Depende. Em relação à sua cama, repouso. Em relação ao seu quarto, repouso. Em relação ao planeta Terra, repouso. Em relação ao Sol, não está em repouso, porque você está girando. O Sol está parado, mas você está girando, você está movimentando. Então, em relação ao Sol, você já está em movimento. Mas em relação a qualquer coisa que está parada aqui na Terra, você está em repouso. Então, depende do referencial para você estar em repouso ou não. Você está sentado na sela do cavalo. Você está em repouso ou movimento? Depende. Se o cavalo estiver movimentando, em relação à sela do cavalo, você está em repouso. Mas em relação a uma árvore que está na beira da estrada, o cavalo está movimentando e você está em cima do cavalo, então você está se movimentando também. Então, em relação à árvore, você está em movimento. Em relação ao cavalo, você está em repouso. Então, depende do ponto de referência. Estar em movimento ou estar em repouso depende do ponto de referência. Beleza?